Hoje falaremos sobre Bilude, composição de Pierre Schaeffer, compositor, radialista, na verdade engenheiro de rádio, escritor e teórico, certo? Foi a última obra musical dele, a peça foi composta em 79, numa execução entre o piano e elementos da sonoplastia, que eram executados por uma fita de áudio, da qual eu vou descrever agora. O período histórico que Pierre consagrou naquela época chama-se música concreta. A música concreta, ela é um fenômeno da psicoacústica dentro do universo do áudio, aonde quando ele executa Bilude, que é uma música de Johann Sebastian Bach, o prelúdio número 2 em dó menor, situado no cravo bem temperado, um pianista executa a obra enquanto em simultâneo movimento ele executa sons de sonoplastia. Eu gosto de usar a referência do cinema. Esses sons são descritos no cinema como Foley, que é aquela técnica onde você tem que emular o caminhar, você tem que emular o som de um estouro, de um vidro sendo mexido por uma colher, e ele recria parte dos sons rítmicos, em boa parte rítmicos mesmo, da canção dessa maneira, interrompendo a execução da fita do piano e sobrepondo ela ou somando com a execução dos sons que ele assim cria e faz com que tenha uma percepção tanto rítmica, você consegue perceber alguns movimentos que tentam se assemelhar à rítmica da execução do piano, quanto alterações até do próprio áudio da fita, né? O piano, em uma parte da obra, você vai perceber no começo que ele começa a ter alterações e sobreposições dessas coisas. Então as coisas elas acontecem piano simultaneamente com a sonoplastia e ora um cede lugar para o outro. A obra, ou o subtítulo dessa obra, é chamada, em português, né, claro, Eternos Lamentos ou Teclado Mal Temperado, já que era o cravo bem temperado, né? Essa característica de temperamento vem da afinação do instrumento. Então, ele retrata isso como uma maneira até humorística de abrir a sua interpretação para o que é música concreta. Hoje em dia, no contexto contemporâneo atual, a gente consegue ver esses elementos de música concreta não em peças em si, eu diria, mas em grande parte como elementos de mixagem que são acoplados à canção. Uma canção ela pode ter, por exemplo, o seu movimento principal e do nada você vê um efeito sonoplástico que ele insere alguma coisa, um diálogo, um som de um carro, um som de um vidro quebrando, pessoas se comunicando ao fundo. Dessa maneira, trazendo uma experiência até mais imersiva para a canção. O jeito que ele fez, eu gosto de, por trabalhar com o universo da mixagem, retratar que é um pouco duro, né? Você vai ver uma coisa entrando e substituindo a outra, tendo esse elemento mais direto. Mas isso não tira a autenticidade da obra, que era uma obra livre, né? Johann Sebastian Bach, já falecido há muitos anos, tornou a sua obra livre depois de muito tempo. Então ele fez uso de uma coisa e pensou, eu vou reinterpretar ela de uma certa maneira. Você imagina que para 1979, sendo um período pioneiro para o uso desse tipo de técnica para algumas coisas, você veria um pouco mais lá atrás, no fim da década de 60, artistas principalmente do rock, como os Beatles, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, fazendo Pink Floyd, ótimas experimentações com a manipulação desses recursos e os produtores e engenheiros de áudio. Então ele quis, de uma maneira não muito convencional, trazer isso de manipulação das fitas, que eram como eram gravadas, para o tempo contemporâneo dele. E de fato tornaria-se a ser uma coisa que hoje influencia, pois no universo digital você pode, com músicas eletrônicas ou até em canções mesmo, inserir isso. A gente chama esses elementos hoje, que ele estaria usando naquela época, como samples, amostras de áudio que eu sobreponho e faço assim uma obra a partir de sons que não precisam ter uma definição. Eu posso criar um sintetizador apenas falando com a minha voz, mexendo uma colher ou coisa assim. E antigamente você teria que recriar esses recursos apenas com um microfone apontado, a gravação da fita, a velocidade que a fita colocava. Então, para sua época e pelas técnicas que ele se utilizava,
tornava-se uma aplicação curiosa para uma obra tão clássica e talvez para algumas pessoas até imaculada.